Boa noite, queridos. Se ele fosse ainda meu aluno, já estaria reprovado. Porque eu falo assim na sala de aula, só tem que dizer assim, Santareno, tá bom. Fala professor, pastor, isso aí não existe, isso aí. Né? Isso aí é... Muita gente corre atrás de títulos, né? E então parece que a gente, como pastor, como professor, a gente tem um nível de vida diferente, a gente tem dimensões diferentes de vida. Na verdade, todos nós enfrentamos as mesmas dificuldades, as mesmas limitações. Então, às vezes, chamar o título, né? O título afasta, às vezes, as pessoas. Né? Então, eu não gosto desse título aí, de pastor, apesar que me chamam de pastor. Lá na igreja onde eu estou, me chamam de pastor. Vocês que não me conhecem, eu não sou brasileiro, já deve ter notado assim sutilmente. Não sou brasileiro, sou de Angola, estou aqui no Brasil já faz um tempo. Fui professor desse irmão, no seminário, agora a Faculdade de Betânia. E eu faço parte da equipe pastoral da Igreja Nova Aliança, que fica aí na Kennedy, próximo do Paraná Clube. Para quem não sabe, eu acho que os mais antigos de Curitiba eram o antigo bingo. Agora não é bingo mais, agora é Casa de Deus lá. Então, é lá onde a gente está. Mas eu não queria só pregar, né? Faz um tempo que eu não me encontro com ele. Eu queria passar para vocês aquilo que a gente tem feito nos últimos anos. Eu tenho trabalhado com 2 agências missionárias. Deixa a criança à vontade, tá? Deixa a criança à vontade. Eu tenho trabalhado com 2 agências missionárias. Uma é a Frontiers. A Frontiers é uma agência missionária internacional com foco voltado para evangelizar muçulmanos. Então, nesse momento agora, a Frontiers está tendo essa guerra lá lá em Israel. Os missionários estão todos pilhados, estão lá assim envolvidos, né? Então, faz já 2 anos que nós estamos com a Frontiers. O islamismo está a crescer muito em Angola, no continente africano. Então, a gente vai lá para poder preparar os irmãos angolanos. Pela graça de Deus, em janeiro agora, a gente vai ter 10 irmãos de Angola que vão num país muçulmano. E nós não podemos falar que país que eles vão, tá? Porque a gente não sabe, né? Pode ter o vizinho aí, X9, que vai ouvir, aí vai complicar, né? Então, as redes sociais, alguém pode ver essa informação e aí acaba com o trabalho. Mas também eu trabalho com o movimento Perspectiva. O Perspectiva é um movimento que surgiu em 1974, na cidade de Lausanne. Houve um congresso onde Billy Graham, John Stott e Francis Schaeffer, que eram, naquela época, irmãos com uma visão de que a igreja deveria se reunir. Então, 2.500 pastores estavam reunidos em Lausanne, com o tema principal era para que todos possam ouvir a voz de Deus. Mas aí eles perguntaram, onde estão aqueles que não ouviram a voz de Deus? Eu não sei se vocês sabem, mas agora que está a ter guerra lá em Israel, já tem muito cristão falando, Jesus está voltando, ele já está nas portas. Mas a Bíblia fala em Mateus 24, que esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Imagine que no mundo hoje, tem 17.406 povos, 406 línguas no mundo todo. Só que desses 17.000, apenas nós temos hoje 7.406 povos que não tem um missionário, não tem a Bíblia na sua língua, não tem ninguém para evangelizar eles. Então, como é que eu posso falar Jesus está voltando, se falta ainda esse grupo de povos que não são alcançados? Então, a Perspectiva está no mundo todo, mobilizando a igreja para que a igreja possa levar o evangelho àqueles que não ouviram. Assim como o pastor falou agora há pouco tempo, segundo John Piper, que é um pastor americano, ele vai dizer que missões existem porque não existe adoração. Deus quer ser adorado por todos os povos, porque Deus criou os povos para que o adorem. O fim da salvação não é ir para o céu. Não. O fim da salvação é a adoração a Deus, que começa agora e vai continuar na eternidade. Então, queridos, veja bem,
o Brasil deixou de ser campo missionário nos anos 80, mais ou menos em 1982, o Brasil deixou de ser campo missionário e passou a ser força missionária. Qual é a diferença? É campo missionário todo aquele país que recebe mais missionário do que envia. Então, desde 1982, o Brasil deixou de receber mais missionário e passou a enviar mais missionário. Hoje, o Brasil tem 19 mil missionários transculturais. Missionários que estão em outros países pregando o evangelho. Mas é o seguinte, os povos que eram assim difíceis de ser alcançados, na Samoréia foram alcançados. Então, quando alguém sai daqui, por exemplo, vai para Angola ou vai para Moçambique, é muito fácil, porque as fronteiras linguísticas ou as fronteiras sociais de você chegar até lá, elas facilmente você poderá transpor essas barreiras. Só que os povos hoje, que precisam ser alcançados, que são chamados povos não alcançados, ou esses 7 mil povos que eu acabei de falar agora, esses povos são difíceis e dificílimos, porque muitos deles são nômades, que hoje estão aqui em Curitiba, amanhã não estão mais aqui. Quem é que vai evangelizar essa turma? Quem é que vai estar com eles, né? Viver entre eles? E outra, é preciso muita renúncia, como o irmão acabou de falar há pouco tempo. Então, é preciso muito sacrifício. E às vezes, aqueles que vão à igreja podem esperar que eles não vão voltar, porque eles podem ir e não voltar mais. Não acharam, né? Não achamos, Santa Helena, mas ele travou de um jeito. Então, pode deixar. Pode deixar, queridos. Não era de Deus. Se fosse de Deus, daria certo. Queridos, e nem a projeção também? Não, agora daí é outra tentativa, né? É outro inimigo. Não, ele não é inimigo. Não tem nada a ver com o inimigo. Gente, eu acho que os crentes falam muito do inimigo, né? Uns falam que é o Satanás, outros falam que é demônio, outros falam que é inimigo. Mas esse inimigo não é onipresente, né? Deu certo? O que deu certo aí? O vídeo ou o PowerPoint? PowerPoint, muito bom. Então, vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 10. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Versículo 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando-os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Queridos, se quero falar sobre as marcas de uma igreja viva. Me foi dado esse tema pelo pastor para que assim eu pudesse trazer essa mensagem para vocês. Quando a gente olha para esse texto, os historiadores, os teólogos, todos vão concordar que a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento. E quando Paulo escreve essa carta, Paulo escreve para poder exortar os irmãos, exortar no sentido de orientar os irmãos com relação à sua fé, trazer uma palavra de esperança para eles. Paulo deu muita ênfase com relação à volta do Senhor Jesus,
que a esperança tinha que estar no Senhor que morreu, ressuscitou, iria voltar. Mas também Paulo vai trazer para essa igreja a ideia de que os cristãos, a comunidade de fé, ela é a comunidade que deve continuar a testemunhar dessa fé no Evangelho do Senhor Jesus. Paulo esteve apenas 3 semanas nessa cidade. E depois, os irmãos sabem que Paulo foi na região de Filipos, e lá ele foi perseguido, ele sai de lá, e ele vai então para Tessalônica. Mas a turma que o perseguia na outra cidade foi atrás dele lá nessa cidade. E quando eles souberam que Paulo estava 3 semanas lá em Tessalônica, foram lá para pegá-lo, talvez apedrejá-lo, outra vez colocá-lo na prisão, e Paulo vai embora. Mas algo maravilhoso acontece nessa igreja. Paulo não ficou 1 mês, Paulo não ficou 1 ano, não ficou 3 anos, 3 semanas. 3 semanas de pregação, de ensino da palavra de Deus. O resultado disso foi uma igreja que começou a ter uma fé vibrante, contagiante, irmãos que começaram então a viver não só a fé, mas um amor também, que atraía as pessoas para essa comunidade, mas também esses irmãos tiveram uma fé que tinha esperança na volta do Senhor Jesus, e por causa disso eles começaram a ser testemunhas vivas daquilo que Jesus Cristo fez na vida deles, e eles poderiam levar essa mensagem a tantas pessoas que não conheciam o amor de Deus. Paulo escreve essa carta, no primeiro versículo, versículo 1, Paulo vai dizer: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar com vocês, então, sobre essas marcas da igreja. Então, a primeira marca da igreja é que Deus é a fonte das nossas virtudes, Deus é a fonte da igreja. A igreja é algo criado por Deus. A gente fala minha igreja, né? Nossa igreja, minha igreja, mas o único que tem esse pronome possessivo é Jesus. Jesus vai dizer: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A igreja não pertence ao Santareno, não pertence a José, a Maria, ao Antônio, ao Bernardo. Pelo contrário, a igreja é de Cristo Jesus. Então, uma igreja, a marca de uma igreja viva é aquela igreja que reconhece que ela não pertence aos homens. Apesar dos homens fazerem parte dela, a igreja não pertence a esses homens. A igreja pertence a Deus. Veja, no livro de Atos dos Apóstolos, tinha um homem chamado Saulo, mais tarde, então, o apóstolo Paulo, que ele persegue a igreja. Quando ele está entrando na cidade de Damasco, com sua comitiva para prender os cristãos e colocá-los na prisão, Saulo escuta uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? O Saulo não tinha consciência que ele estava perseguindo Jesus. Saulo estava perseguindo quem? Os cristãos, a igreja. E ele recebeu autoridade das lideranças religiosas para prender os cristãos. Então ele vai com cartas, documentos, para ser entregue às autoridades lá em Damasco, para prender todos os cristãos que ele encontrasse na sua frente. Mas quando ele chega na cidade, ao entrar na cidade, ele tem a visão, ele escuta uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, a igreja, que são as pessoas, ela não pertence a um homem, não pertence a nenhum de nós, pertence ao Senhor Jesus. E Saulo entendeu que ao perseguir a igreja, ele estava perseguindo o Senhor Jesus. E o próprio Jesus vai dizer: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Essa igreja de Tessalônica, apesar de 3 semanas que Paulo ficou ali, essa igreja era Jesus, era Deus que estava a edificar essa igreja. E essa deve ser a consciência de todo cristão, que quando nós estamos reunidos, 2 ou 3 pessoas reunidas em nome do Senhor Jesus, ali tem uma comunidade de fé.
Aqui no Brasil, nós temos a liberdade de estar numa igreja grande, uma igreja com 20, 40, 100 pessoas. Mas nos países árabes, onde há perseguição aos cristãos, existem irmãos que estão há 10 anos. É uma pessoa que é crente, que na família dele ninguém mais sabe que ele é crente. E o desejo desses crentes é, um dia, cantar, mas cantar com voz alta é orar com voz alta. E eu me lembro que uma vez eu estava num congresso, lá em Amsterdã, e nesse congresso tinha alguns pastores, mas oravam alto, oravam demais, alto demais. E aí os irmãos falaram, a gente quer dormir, eles estão orando, os países de um país muçulmano. Aí alguém falou para ele, olha, tem que falar com o pessoal aqui, para falar para eles pararem de orar, porque não pode. Aí eles disseram assim, olha, irmãos, nós oramos em silêncio, onde nós estamos. Agora que não estamos num país onde há liberdade, queremos abrir a nossa voz e gritar, orar alto. Então, se vocês se chatenham, por favor, é só por pouco tempo. Só por pouco tempo. Pois é. Então, tem pessoas assim, que são 2 pessoas, 3 pessoas, que são cristãos. E eles permanecem na fé. Eu conheci uma pessoa em Marrocos. Eu não fui em Marrocos, mas ele estava também nesse congresso. Estava há 16 anos que ele nunca viu um outro cristão. 16 anos. Mas ele estava ali, com desejo, ele firme na fé, com desejo de levar o evangelho a outras pessoas. 16 anos. Imagine você, meu querido, minha querida, 16 anos sem outro crente ao seu lado. Nós temos outros crentes, não queremos nem ficar ao lado deles. Não queremos ficar ao lado deles. Os crentes querem ficar longe deles. E a gente tem as nossas briguinhas, de que igreja você é, qual é a sua teologia, essas pequenas briguinhas. Mas veja só, 16 anos, e quando ele encontrou os cristãos, começou a chorar, a abraçar os irmãos, falou, ora comigo, vamos cantar junto, eu quero cantar. Como é que é a igreja no país de vocês? Como é que é? Eu quero saber. Então, quando a gente mostra aqueles vídeos, aquelas fotos, a pessoa chora, como eu gostaria de... E a gente fala assim, olha, então vai conosco. Ele falou, se eu for com vocês, onde eu estou, sou o único crente. Se eu sair de lá, não vai ter mais gente para evangelizar. Eu não posso, tem que ficar lá. E aí sim, esses irmãos ficaram. Eu não sei qual é a consciência que você tem da igreja, mas a igreja é de Jesus. A igreja é o juntamento de todos aqueles que ouviram o evangelho e foram regenerados. A igreja é o juntamento de pessoas que creram no Senhor Jesus, se arrependeram dos seus pecados e pela fé foram justificados, que reconhece que isso aconteceu na vida deles, que reconhece que foram adotados por Deus, e o próprio Deus que os adotou também os santifica. São as pessoas que estão preparados, ou estão se preparando, dia após dia, estão ansiosos para um dia se encontrar com o Senhor. Não só no arrebatamento, mas, quem sabe, agora. Mas é interessante que os crentes têm medo de morrer. O crente tem, meu Deus, para falar assim, o céu é lindo lugar, mas agora não, Senhor. Espera, agora não. Depois ainda, mais tarde. Mas a verdade é que no nosso coração, como cristãos, ansiamos. Nós podemos ter algumas diferenças doutrinárias, mas, na verdade, todos os cristãos que creem no Senhor Jesus, todos eles anseiam esse dia, que Jesus há de vir buscar a sua igreja. E se ele não vier, a gente vai se encontrar com ele, ele vai nos chamar antes para estar com ele. A gente sabe que a nossa casa não é aqui, a nossa casa é lá nos céus. Dizia o pastor Russell Shedd. Russell Shedd estava doente, estava com câncer, pastor conhecido no Brasil, e ele estava com câncer. Lá no hospital, ele falou para os médicos, não quero ficar mais no hospital, quero voltar para casa, porque já está em estado terminal o câncer dele. E aí, então, os irmãos foram para lá, para poder visitá-lo, porque no hospital não podiam os irmãos visitá-lo. E então, aí alguém falou para ele, pastor, qual é a mensagem que o senhor tem para a nossa igreja? Já que o senhor é pastor amado da nossa igreja. E ele falou assim, irmãos, eu nunca senti tanta dor no meu corpo como sinto agora. Mas o Pai Celestial me desmamando deste mundo, porque daqui a pouco eu vou para casa. E ele foi mesmo, foi para casa.
Quando alguém falece, a gente fala assim, foi para casa. E essa é a esperança de todos os cristãos. Essa é a igreja. A igreja também é constituída de pecadores. Nós estamos aqui, não somos todos santos, somos pecadores. Santos em Deus, mas no processo de santificação. Ninguém aqui está completo. Então, a igreja é de lugares. Quem procura uma igreja perfeita não deveria fazer isso. Porque igreja é de pessoas com as suas limitações, com o seu pecado, diferenças sociais, diferenças culturais, questão de educação. E nas palavras de um amigo meu, o pastor que eu tive, ele falava assim, Jesus Cristo salva todos, mas não educa. Quem vai educar é a igreja. Então vai vir gente que você não vai gostar. Vai ter gente ao seu lado, sentar na igreja, que você não quer. Se senta ao seu lado agora, próximo domingo, você vai ficar longe dessa turma. Mas Jesus salvou essa turma também. Igreja é lugar onde Jesus traz todos. Não é como aquela criança, né? Que teve a mamãe, teve neném, foram lá no hospital, e ele viu um neném com a cara de joelho e fala assim, mamãe, esse é meu irmão? Não quero. Não pode. Igreja não pode falar não quero, é feio. Não, é feio, mas é de Jesus. Não pode. Então, na igreja, se nós encontramos pessoas assim, que são pecadores, olha só, são pessoas humanas. E aqui, talvez uma coisa que a gente aprende, se a igreja é de Deus, e a igreja de pessoas que têm essa esperança, que estão à espera da volta do Senhor Jesus, mas também a igreja viva, é a igreja onde as pessoas reconhecem as suas limitações, o seu pecado, confessam as suas dificuldades. Igreja é lugar de seres humanos, não é lugar de pequenos deuses. Pequenos deuses não estão aqui, já estão na eternidade. Mas às vezes a igreja, ela não é esse espaço, porque a igreja parece que é espaço onde a gente tenta evitar a todo custo que as pessoas conheçam as nossas limitações, nossas falhas, ou até mesmo confessar o meu pecado. Sabe aquela música? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. É só cantar, porque na prática tem alguns irmãos, não é precioso estar junto. Dá raiva. Já sentou ao lado de alguém que fica... Já sentou ao lado de alguém? Você quer chamar a atenção nela como? Ele olha para você como se não tivesse visto nada, nadinha. Nadinha, não viu nada. Se toca, meu irmão. Não, essa pessoa não se toca. E essa pessoa faz parte da igreja. Alguém tem que chegar junto. E eu me lembro que na igreja onde eu estou, chegou uma moça recentemente agora. Tá? Aquela moça está nos fazer sentir que nós não somos espirituais. Tá? Essa moça, ela não tem família na igreja, ela é nova na igreja, ninguém conhece de onde ela veio, e de repente alguém abriu a porta da igreja, estava aberta. Então ela entrou, sentou, mas ela fica com o celular aberto, celular ligado. E enquanto os outros vão cantar, ela... Oi, tudo bem? Eu estou na igreja agora, com a igreja. Eu não sei, mas tem uns crentes cantando. E aí quem está ao lado já está falando assim, sai inimigo em nome de Jesus. E aí no próximo domingo, toda a igreja ficou sabendo dela. Todo mundo, o telefone tem fio, funcionou bem. E aí ela entra, pessoal, aí, onde é que ela vai sentar? Aí ela sentou... Aí tudo bem, aí o pessoal fez a oração. Quando falaram amém, ninguém ao redor dela. Todo mundo foi embora. Mas uma senhora de 72 anos convidou essa moça para ir tomar uma refeição na casa dela. Essa senhora não falou nada. Querida, quando está na igreja, desliga esse celular e viu, você não é a única que tem celular. Não falou nada disso. Essa senhora começou a ouvir a história dessa moça. Que história, que vida, que desgraça de vida. Se a igreja não recebe pessoa como essa, para que serve igreja então? Se essa pessoa que tem uma vida toda estraçalhada, né, que não conheceu o pai, não conheceu a mãe, não conheceu os irmãos, que ficou no asilo, no orfanato, lá ela não foi adotada, com 18 anos tinha que sair de lá, e ela tinha que ficar no abrigo que o Estado
preparou, mas aí ela foi estuprada várias vezes, abortou, morou na rua, foi usada por traficantes, e aí agora vive com uma amiga que falou, olha, pode vir morar comigo, e aí ela começou a morar nessa casa, e um dia, com o celular na mão, passou na frente da igreja e falou, vou entrar aqui para ver o que é. E aí os crentes fazem o quê? Fica longe dela, fica longe dela, fica longe dela, fica longe dela. E aí essa senhora falou assim, olha, se você não quiser ir na casa daquela sua amiga, pode vir morar comigo. Vem morar comigo. E aí essa menina começou a morar em casa dessa senhora da igreja, de 72 anos. Começaram a ir fazer compras juntos. Começaram a orar juntos. Começaram a ler a Bíblia juntos. E essa moça percebeu que quando essa senhora ia na igreja, não ligava o celular. Ela parou de ligar o celular. Essa moça começou a mudar. Agora tornou-se gente para o pessoal da igreja. Porque antes não era gente. Agora podia o pessoal sentar ao lado dela, antes não podia. Desculpa a expressão, que igreja é essa? Que igreja viva é essa que a pessoa só aceita quando está pronto? Dá trabalho cuidar dessas pessoas. Igreja viva é essa, que não importa como a pessoa esteja. Jesus disse, vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados. Tem muita gente cansada. Tem muita gente à procura de uma igreja, de gente que não seja pequenos deuses, mas gente que é ser humano igual. Gente que chora com aqueles que choram. Gente que se compadece. Gente que sente. Gente que tem... Quando alguém está com dor, essa pessoa sente a dor. E quando essa pessoa está com sérios problemas, a igreja está ali. Aquelas pessoas que têm uma história trágica, a igreja é a comunidade que abraça, que restaura, que caminha junto. Essa é a igreja. Se você procura uma igreja perfeita, talvez não seja essa igreja. João Calvino, eu tenho que falar de João Calvino, né, irmão? Tem que falar. João Calvino disse, só para agradar os irmãos, João Calvino disse, igreja é igreja quando Deus preside e Cristo reina. Quando é Cristo, nossa motivação é Jesus. Não são pessoas, não é a pregação, não é falando de tal, a gente não escolhe, todo mundo vem, porque a igreja é de Deus e quem reina é o Senhor Jesus. Se a gente faz isso, então você está no lugar certo, está na igreja viva. Segundo lugar, você já passou para o segundo? Caraca, já está no segundo, eu não estou nem ali, irmão. Agora foi o segundo, muito bom. Então essa igreja, que é a igreja de Deus, é uma igreja virtuosa. E Paulo vai dizer aí, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o que é o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo cita 3 virtudes dessa igreja, a fé, a esperança e o amor. Se alguém olhasse para essa igreja, que virtude ele tinha que elencar? Se alguém escrevesse para vocês, quais as virtudes que ele ia elencar? Talvez, pastor, vocês aqui conhecem melhor as virtudes. Mas essas virtudes aqui são as virtudes que eram a marca dessa igreja. A fé, uma fé operante, ele vai dizer, uma fé, o trabalho da fé dos irmãos, um amor abnegado, e uma esperança perseverante. Queridos, quando fala da fé, ele chama fé operosa, ou operação da fé, ou trabalho da vossa fé. Não está falando da fé somente de crer em Deus, aquela expressão grega, pistis, fé em Deus, de crer no Senhor Jesus. É a fé que é resultado de obras. Quando Tiago diz que se você tem fé, essa fé ela é ratificada, é confirmada pelas tuas obras. E quais são as obras da fé? Quando você se empenha no trabalho, qualquer obra que a gente espera que como cristão você possa fazer. Só que o maior problema que aconteceu na igreja, depois da reforma protestante,
A reforma protestante foi boa, maravilhosa, mas ela jogou a criança junto com a água em alguns momentos. Tá? Vocês que não sabem essa expressão, vou só explicar rapidinho. Dizem que na Idade Média, assim, as casas não tinham banheiro assim, então tinha uma bacia onde o pessoal tomava banho. Então, quem tomava banho primeiro era o dono da casa, depois era a esposa dele, depois era o filho mais velho, e depois aí vai até um nenenzinho. Então, a senhora, a mãe, falava para a empregada, antes de você jogar a água, tira a criança primeiro dessa água. Por quê? Porque a água já não tinha mais cor nenhuma. Se deixasse a criança lá, correu o risco de jogar a criança junto com a água. Para dizer, tem coisas preciosas que não podem ser jogadas fora. A reforma protestante, em algum momento, jogou fora algumas coisas preciosas. Por exemplo, quando a gente fala das obras da fé, a gente entende que a obra da fé é ir na igreja, é orar, é pregar o evangelho. Obras da fé, resultado. Quem recebeu Jesus, amanhã de manhã, muitos estão aqui e vão trabalhar. Obra da fé é chegar cedo no trabalho, e fazer o seu trabalho como se fosse para o Rei Senhor Jesus. Essas obras da fé. Não é a fé que no domingo a gente consegue cantar louvores ao Senhor, segunda-feira estou desanimado porque tenho que trabalhar. Pelo contrário, novamente eu cito João Calvino para alegrar o pastor aí. João Calvino vai dizer que toda vocação que glorifica a Deus é sagrada. Não é apenas ser pastor, não é apenas ser missionário, não é apenas alguém que está cuidando da igreja. Mas aquela mulher que faz o cafezinho amanhã numa empresa, o trabalho dela é sagrado, é obra de fé. Ela faz isso para Deus. Não é só cafezinho para o funcionário da empresa, ou o médico, ou o policial. Qualquer um que tem a sua vocação, em qualquer lugar que tiver, o faça com fé, para que Deus seja glorificado através do trabalho das nossas mãos. É isso que ele está querendo dizer. Uma fé, as pessoas que creem em Deus, que essa fé os leva a demonstrar isso nas obras, tudo que fazem. Já imaginou você é um cristão e talvez isso aconteça, tá? Dizem que aqui em Curitiba acontece em algum momento. Crente que trabalha numa empresa de crente. Olha, se você contratou um crente, vai ter sérios problemas. Porque ele vai achar que aquela empresa é a igreja. Ele vai chegar atrasado. Ele vai sair cedo, ele vai achar que aquilo é a extensão da igreja, então tem hora que vai parar para orar, vai ficar 1 hora só orando, lendo Bíblia. Faça isso numa empresa que não é de irmão de igreja. Faça isso numa empresa que não é de irmão de igreja. A pergunta é, ali é espaço para isso? Não, é espaço para trabalhar. Então, que se empenhe no seu trabalho, obras da nossa fé, que não é apenas demonstrado na igreja, naquilo que a gente faz aqui na casa de Deus, mas ao sair daqui, segunda-feira, a gente vai para o trabalho, felizes, temos um emprego, alegres, porque a gente vai trabalhar, nós queremos que Jesus seja visto no nosso trabalho. Quem olhar no meu trabalho e diga assim, meu Deus, que trabalho impecável. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas às vezes não é isso que acontece. Se é crente, meu Deus, tem que chamar a atenção várias vezes. Você é crente, tem que fazer bem as coisas. Aí quando fala, você é crente, aí faz as coisas bem. Paulo vai falar também do amor. Ele chama um amor altruísta, um amor abnegado. Alguém disse que um dos problemas da nossa fé como cristãos é que às vezes a gente fica discutindo, é uma questão que é chamado de nó teológico. O que é o nó teológico? É aquilo que a gente está em dúvida. O que é mais importante? Se é a verdade ou se é o amor. Mas alguns vão dizer que a praxis fundamental do cristianismo é o amor. Não é a verdade, em primeiro lugar, é o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. João 3,16. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16, também diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Vírgula, versículo 17. Por isso também devemos dar a nossa vida. O amor abnegado. O amor abnegado é o amor que serve os irmãos. É um amor que você está servindo as pessoas por causa da fé que você tem em Cristo Jesus. Um amor que não é um sentimento.
Um amor que é uma doação. Eu não sei o que vocês fazem aqui nessa igreja, quantas pessoas se envolvem nesse trabalho. Mas, às vezes, isso não é minha fala, mas é da CEPAL. CEPAL é um órgão aqui no Brasil, uma agência missionária, que diz que nas igrejas, 20% fazem tudo, 80% estão assistindo até onde vai dar. Então, o que vai acontecendo com a igreja? Se forem as mesmas pessoas que fazem tudo, de repente, alguns vão ficar cansados. Não vai dar mais. Todo ano a mesma coisa, uma hora vai ficar cansado. A ideia desse amor altruísta que aconteceu nessa igreja é que os irmãos estavam abnegados, demonstravam isso no serviço uns aos outros, cuidando uns aos outros. Igreja é a comunidade de amor, mas é um amor abnegado, um amor altruísta, onde as pessoas se colocam no lugar do outro, as pessoas estão servindo uns aos outros. E Jesus fez isso quando lava os pés dos discípulos, demonstrando que assim os discípulos deveriam fazer, não para ser servido, mas para servir os irmãos. E quando a igreja faz isso, o mundo vai perceber, as pessoas vão perceber. Aqui é um lugar onde você entra, você é acolhido, você é amado, você é servido. Teve uma senhora na igreja onde eu estou, ela faleceu. Era casada com um irmão, com 2 filhos, adolescentes. E a igreja começou a orar, Deus, irmão, orar pela irmã. Mas uma senhora da igreja se propôs fazer o seguinte, foi na casa desse irmão, falou com ele assim, olha, você está na idade do meu filho, os seus filhos estão na idade de meus netos. Então, eu vou tirar um dia por semana, vou vir aqui para limpar a casa toda, lavar a roupa, no outro dia eu vou vir para passar a roupa. Não conta para ninguém. Não fale para ninguém. E a mulher desse irmão ficou 3 anos com câncer. Essa senhora tirava um dia para ir lá na casa, lavar a roupa, lavar a roupa, no outro dia, passar a roupa. Essa senhora já era aposentada. Mas ela encontrou uma forma de servir, usar o tempo que ela tinha para poder servir. Mas ela falou, não fale para ninguém. Mas no dia que a mulher morreu, lá no cemitério, na hora de colocar o caixão, ali esse homem falou assim, queridos, quero falar uma coisa para vocês. Eu não quero que a minha mulher seja enterrada se falar uma coisa. A igreja toda não sabe, mas a fulana de tal, nesses 3 anos, 2 dias por semana, ela esteve em casa. Amor abnegado. Servir. Quantas pessoas que às vezes Deus coloca ao nosso lado, que você vai ter que abrir mão do seu tempo. Ô irmão, se você quer servir as pessoas, fala, não tenho tempo, então não vai mesmo ter. Há um provérbio espanhol que diz o seguinte, se você quer alguém para te ajudar, procura alguém ocupado. Não procurem alguém que, quando não tiver tempo, aí eu vou fazer. Não vai fazer. E as pessoas dispostas a ajudar as outras, muitas vezes são pessoas que abrem mão do seu tempo que estão a fazer para poder demonstrar carinho, amor. Alguém disse que se você faz, além daquilo que... Você só faz aquilo que é pedido para você fazer, isso não é virtude. Mas quando você faz, além daquilo que é solicitado para você, aí sim, aí está a virtude. É este amor abnegado, de alguém que abre mão do seu tempo, daquilo que é seu, para se dedicar a servir os outros. E servir os outros não é só pessoa da igreja, pode não ser pessoa da igreja, servir os irmãos. A terceira virtude que ele fala é a esperança. Esses irmãos tinham a esperança. O que seria da fé cristã se a esperança? O que seria de nós aqui se a nossa fé não tivesse a esperança? Qual é a nossa esperança? A nossa esperança está em Cristo Jesus. A nossa esperança é de que este mundo não está desgovernado. Não, há um Deus Todo-Poderoso conduzindo a história da humanidade para o seu propósito. Quando um dia chegar, ele vier buscar a sua igreja, estaremos com ele. Mas se isso não acontecer, eu vou morrer mesmo. E eu vou me encontrar com ele. Então, eu não vou morrer e perder a minha alma, ou talvez depois da morte não ter mais o que fazer.
Eu fui militar. Eu fui militar em Angola. Eu participei da guerra. Eu fui treinado 6 meses pelos soviéticos naquela altura e 6 meses pelos cubanos. Quando alguém morre sem esperança, há um desespero, há um grito. Alguém que morre sem esperança é alguém que morre desesperada. Mas pessoas que têm esperança em Cristo Jesus não morrem em desespero. Sabem que vão fechar os olhos aqui e quando abrirem não estarão mais aqui. Estarão na presença do Senhor. Essa é a nossa esperança. Se você não tem essa esperança, Paulo vai dizer, qual é a razão da tua fé? Então por que você crê em Deus? Se isso não é verdade, por que a gente canta, vê na igreja, acredita em Deus, se não acreditamos que Jesus falou, crendo em Deus, crendo também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Nós cremos. E é por isso que pessoas que têm essa esperança, na hora que morrem, têm a plena certeza e convicção. Eu vou me encontrar com o Senhor. A falta de esperança cria desespero. A falta de esperança pode criar até depressão, medo, insegurança. E lá na guerra eu via muita gente que não morreu com o tiro do inimigo. Mas é a falta de esperança que leva medo, a insegurança e a pessoa a tirar a sua própria vida. A igreja tessalônica tinha essa esperança. Irmãos, quando a gente olha para este mundo, com tudo que está acontecendo no mundo, nós temos esperança. E a nossa esperança não está neste mundo, está em Deus. Em terceiro, uma igreja viva é uma igreja que veio o Evangelho como meio de Deus para a nossa salvação. O Evangelho de Deus é meio para a nossa salvação. Paulo diz, sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês e em seu favor. O Evangelho é o poder de Deus. Paulo vai dizer isso em Romanos, que o Evangelho é o poder de Deus. E quando fala poder de Deus, é o poder de mudar vidas. É o poder de transformar vidas. E quando essa palavra em Romanos, quando Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, a expressão grega ali, poder de Deus, dunamis, essa mesma palavra, essa mesma força, é a mesma força, é a palavra que Deus usou para criar o mundo. É a mesma palavra que Deus usou para ressuscitar Jesus Cristo dos mortos. O Evangelho é o poder de Deus. Não existe ninguém neste mundo que, por tão pecador que seja, o Evangelho não seja capaz de mudar a vida dele. Não existe ninguém neste mundo que é tão santo, tão santo, tão santo, que não necessite do Evangelho. Martim Lutero dizia, todo dia quando você acordar, pregue o Evangelho para você mesmo. Porque é o poder de Deus para mudar a sua vida. Paulo, a dizer isso, ele está dizendo que o Evangelho transforma as pessoas das trevas para a luz, da morte para a vida, da escravidão do pecado e do mundo para viverem para Deus, da idolatria para adorar só a Deus. Pessoas que outrora estavam longe de Deus foram convertidas. E essa conversão, quando a gente fala de conversão, é mudança de vida. É alguém que estava em uma direção e volta. É alguém que dá uma mudança 180 graus na sua vida. É uma mudança de vida, de valores, de afeição, de sonhos, aspirações, conduta, pensamento, hábito, tudo muda. Não pela minha força, mas pelo poder do Evangelho. Se alguém não tem essa mudança, essa transformação, precisa crer. João, capítulo 3, versículo 1 até 5, até 15, João vai dizer que o agente do Evangelho, quem faz isso, é o Espírito Santo. Foi enviado para isso, para mudar vidas, transformar vida. E o meio, então, para converter as pessoas é a pregação, que você está ouvindo agora. A mensagem da pregação do Evangelho é que vai produzir a fé para que haja conversão. Em quarto, irmãos, e último,
Paulo fala do testemunho de vida, testemunho desses irmãos. Veja, se essa igreja é viva, se essa igreja tem virtudes, se essa igreja expressa essa fé no Senhor, qual é a consequência disso? É o testemunho. Outras pessoas vão ouvir falar. É o que aconteceu com essa igreja. Paulo vai dizer, não vou ler todos os versículos ali, mas vai dizer que a fé desses irmãos, o modo como eles viviam, porque cristianismo é modo de vida, não é só teoria, aquilo que eu acredito, mas é modo de vida. As pessoas começaram a perceber isso. Paulo vai dizer que a fé de vocês se ouviu, não só na Ásia, mas também na Macedônia, mas também na Acaia, em toda a Ásia, se ouviu falar da fé. 3 semanas de pregação produziu isso na vida dessa igreja. 3 semanas. Porque era Deus que estava edificando a sua igreja. Porque essa igreja tinha essas virtudes. Porque essa igreja tinha essa fé, esse amor, essa esperança. Porque essa igreja tinha esse amor altruísta. As pessoas começaram a ver. O resultado é as pessoas perceberem. Eu dou aula no Colégio Bom Jesus. E tem um colega meu, é da Igreja de Deus no Brasil, professor também. Esse colega, a vida dele me constrange como professor. Todo ano ele faz vestibular. Para poder dar a aula para os alunos, ele dá aula no terceirão. Para dar aula para os alunos, contando a experiência que ele teve no vestibular anterior. Então, ele está se preparando, tem gente se preparando para o vestibular, ele também está fazendo. E todo ano ele passa. Aí o pessoal fala assim, professor, não faça, porque senão você vai pegar meu lugar, a minha vaga. Ele vai... Mas ele faz. Tem um aluno com o pai no hospital, ele ficou sabendo, foi lá. Familiar do aluno faleceu, ele foi lá. Um aluno está precisando tem um aluno que está a dever mensalidade, ajudou a pagar. Tem um aluno que a mãe e os pais estão tendo um problema sério no casamento. Está lá ele oferecendo ajuda. Falei, como é que faz isso? Ele falou, não é fazer, é um modo de vida. Não tem como negar isso. Então, a igreja viva é essa igreja tessalônica, que a fé desses irmãos, a abnegação deles, a esperança deles, e essa fé de que era uma igreja que estava fundamentada em Deus, era conhecido na Ásia, em toda a Ásia. E talvez é isso que a gente precisa, de uma igreja viva. Não é números, não é quantidade. No Brasil, isso não é minha fala, é de alguns pastores, nós temos igrejas grandes, e você se confunde, achar que só porque ela é igreja grande, os crentes lá têm fé. Não. A fé de muitas pessoas não tem muita profundidade. São as pessoas que negam Jesus com coisas pequenas. E, para concluir, nós precisamos de uma igreja no Brasil. Uma igreja que se entenda que é de Deus, não é nossa igreja. Uma igreja que se entenda que deve estar fundamentada no Senhor Jesus. Nós encontramos a igreja e vamos deixar ela. Mas tem uma resposta que nós temos que responder. Como a deixaremos? Que igreja deixaremos para as próximas gerações? Depende do modo de vida que nós temos agora, para que as gerações futuras vejam a igreja virtuosa que nós deixamos aqui. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.